Boa noite mais uma vez a todos. E para todos nós, né, bem-vindos ao planeta Terra, né, já que estamos aqui, né, já que precisamos de pelo menos mais umas lições, né, então aqui estamos. A ideia da gente falar um pouquinho sobre o planeta Terra é fazer um pouco do estudo, não só do lado físico, obviamente, que é como um astro, né, mas obviamente do estudo espiritual, é isso que nós estamos interessados. Mas as duas coisas correm juntas, estão interligadas. Na verdade, a gente não sabe muito sobre o planeta, não sabemos quase nada, né? Não sabemos quase nada sobre o planeta. Antes, então, da codificação, o máximo que se sabia vinha da ciência, vinha dos pesquisadores, das pessoas que, de alguma forma, né, ou com seu conhecimento, com seu interesse, com sua dedicação, né, obviamente, conseguiram trazer algum tipo de informação para nós, né? Então, eu coloquei alguns aqui, 12 deles aqui, são os primeiros 9. A gente até 600 antes de Cristo não se tinha nem muito interesse em conhecer coisa, porque não se tinha noção de nada, nós éramos muito primitivos para esse tipo de colocação, né? Mas aí começa, com Tales de Mileto, né, ele começa a desconfiar que a Terra talvez não seja plana, seja redonda. 100 anos depois, né, Pitágoras descobre que existem dois movimentos de rotação em torno do seu eixo de translação, mas isso são desconfianças, na verdade, porque não se tem como fazer uma prova do jeito que é provado hoje. Então Pitágoras lança isso e todo mundo fica, mas esse cara é louco, né? Essa desconfiança da população, né? E depois de quase 200 anos é que a gente vai começar a ter um pouquinho mais de estudo em função da Terra ser redonda ou não. Começa a ideia aqui em 140 de Ptolomeu. Isso é uma ideia que para a gente, nós espíritas, é uma ideia importante saber quando que isso aconteceu, porque 140 nós já estamos na era cristã. O cristianismo já está tentando começar, né, abafado pelos ataques todos em cima dos que vieram a ser cristãos, nem eram chamados cristãos nessa época ainda. Mas uma coisa interessante é que Ptolomeu ele coloca o seguinte, que nós, Terra, somos o centro das atrações, tudo gira em torno de nós, o Sol inclusive, e a Terra é formada por essa abóbada, ela é envolta numa abóbada fechada. Então esse céu que a gente vê, na verdade, é uma capa, é uma abóbada, e para fora dessa abóbada não existe nada. Então nós estamos confinados dentro dessa abóbada aí, né? E é uma ideia, obviamente, hoje errada, mas na época foi uma ideia que a igreja comprou. E ela comprou porque, novamente, o ano é importante, 140, era na época que a igreja estava começando a mostrar que haveriam certas divisões, porque um achava que era assim, o outro achava que era assado, um queria poder, o outro queria moral, né? Tanto que hoje nós temos 32 denominações cristãs, e tudo começa mais ou menos nessa época. Então a igreja chegou e falou, poxa, esse cara é bom, porque tudo que ele falou aqui, nesse negócio do nós somos o centro de tudo e tal, não sei o que lá, nós somos o maior de todos, o melhor, olha só, né? Tudo isso que ele falou está de acordo com as escrituras. Não tem nada aqui que fere as escrituras. Então a igreja comprou essa ideia. E não só comprou, como, né, fez valer essa ideia, literalmente falando. Então, por 1500 anos não se fala mais nada. Todo mundo aceita passivamente essa ideia de Ptolomeu, né? 1500 anos, olha só. Até que Copérnico, que era inclusive da igreja, né, ligado à igreja, falou, não é nada disso. Não é a Terra que roda em torno, não é o Sol que roda em torno da Terra, é o contrário, né? E a igreja, obviamente, primeiro não o levou a sério, né? Segundo, o afastou da igreja, rejeitou a ideia e, obviamente, na época da Inquisição, isso daqui é pós-Idade Média, ainda o freio era muito grande. E só 100 anos depois é que Galileu vem e começa a comprovar essa teoria de Copérnico, porque ele conseguiu fazer uma demonstração física através da invenção do telescópio. Então, até 1600, basicamente, era ou eu ouvi falar, ou era uma suposição, mas nada concreto, não se conseguia, né, uma demonstração mais preto no branco. Então isso é uma coisa recente, né? O que a gente sabe do planeta realmente, né, começa aqui, né? Galileu é preso e tal, é excomungado, né, e tudo mais, que não interessa os detalhes aqui pra gente, né? Mas depois dele começou a se ter mais interesse, porque agora nós temos uma demonstração de como isso é. E aí, né, várias pessoas, vários cientistas, astrônomos, físicos começaram a investir
nessa investigação, literalmente falando, né? Aí vem Newton, descobre a lei da gravidade, né? Como os planetas se comportam em relação uns aos outros, que existe uma relação entre tudo isso. Eu estou passando só para mostrar, porque o nosso objetivo não é estudar isso, né? Só para a gente ter noção do que aconteceu na história. E 150 anos depois, nós temos François Arago. Ele, até para nós, né, quando estudamos isso na escola e tal, ele não é falado, né? Na astronomia, ele é um pouco falado, né? No espiritismo, ele é conhecido, né? Mas ele é conhecido talvez de uma forma muito pouca. Então a gente vai ter que falar um pouquinho mais nele depois. Ele, quando tinha 22 anos, ele apresentou uma proposta de estudo dos astros completamente diferente do convencional. Com 22 anos, nessa época aqui, em 1800, quase sem recurso, né? Muito menos do que nós temos hoje. E com esse trabalho simples, teoricamente para ele, né? Ele foi convidado a fazer parte da Academia de Astrônomos da França, da Bélgica e da Alemanha, só com esse trabalho, 22 anos de idade. Então, como encarnado, né? Ele foi um cientista, foi um astrônomo que tem um poder muito grande de influência. Ele tem interesse especialmente para nós espíritas, eu vou falar daqui a pouquinho nele. E depois, aí vem a codificação aqui, né? Então tudo isso aqui aconteceu antes da codificação. Obviamente aconteceu muito mais depois da codificação. Eu só vou ressaltar Hubble, porque com a ideia dele montar o telescópio e sair lá para fora com o telescópio móvel, né? E começar a tirar fotos e fazer investigações fora da órbita terrestre, é que realmente, dali de 1929 para cá, é que realmente nós deslanchamos. Então, aqui nós temos 12 pessoas, das quais 3 têm um interesse muito especial para a gente. Primeiro é Ptolomeu, eu já falei dele, por causa da abóbada. Essa limitação, essa tribalização que ele colocou na nossa cabeça, que está presente aos nossos dias ainda hoje, né? Tem gente que ainda não conseguiu passar isso. A gente vai falar um pouquinho mais nisso daqui. Galileu é importante por 2 razões para a gente. Primeiro, como astrônomo, obviamente o trabalho de astrônomo dele. Segundo, depois que ele desencarnou, ele retorna com uma série enorme de mensagens que são utilizadas por Kardec na codificação da Gênese, em 3 dos capítulos da Gênese. Capítulo 6, 7, 8, aliás 4, 6, 7, 8 e 9. Então, nós temos 2 versões, 2 visões diferentes de Galileu. Uma como um cientista encarnado e uma depois. Imagina a amplitude de visão, né, que ele tem como desencarnado, e a quantidade de informação que ele nos dá é impressionante. E terceiro é o François Arago, que eu acabei de mencionar, que fez o trabalho quando tinha 22 anos de idade, mas ele também desencarna e ele volta para nos colocar uma mensagem de mais ou menos 3 páginas, está no último capítulo da Gênese, que é uma coisa maravilhosa. A gente vai detalhar um pouquinho essa mensagem aqui para frente. Então, para nós espíritas, essas 3 pessoas têm um interesse muito especial, né? A gente tem que entender o que essas pessoas falaram, porque isso afeta o quanto nós vamos conhecer do planeta sob a luz da doutrina, tá? Então, quando a gente começa a estudar o planeta, volta aí 300, 400 anos, para a gente chegar numa conclusão que a distância entre o Sol e a Terra é algo desse tipo, era uma coisa assim, era um projeto assim miraculoso, era uma coisa que não se conseguia nem conceber. Hoje você vê uma coisa tão simples, né? Tá nas escolas, todos nós sabemos. Tem mais 0 ali, né? Tem mais 0? Acho que está faltando 0. 149 mil quilômetros? Eu acho que essa é a distância real. É. Acho que está faltando 0. Não sei. Tá 193 mil milhas, 149 mil quilômetros. A gente pode verificar isso. Tem no capítulo 6 da Gênese, tem. Depois a gente verifica aqui fora. Obrigado. Então, tem certos ciclos do planeta que são óbvios para a gente hoje. Então, por exemplo, ciclo de rotação da Terra. Mesmo que a gente nunca tivesse ido na escola, nunca tivesse estudado isso, a gente consegue perceber, puxa, fica escuro, depois fica claro, fica escuro, depois fica claro. Então, é uma coisa óbvia para a gente identificar. E tem o ciclo de translação, o movimento de translação da Terra que nos dá as estações do ano. Foi assim que 3.500 anos antes de Cristo, os egípcios desconfiaram que deveria existir uma época certa para plantar e uma época certa para colher. Nenhum egípcio foi na escola, ninguém foi ensinado isso, mas foi adquirido porque é uma coisa relativamente simples da gente ver. Porque esses ciclos são curtos, né? Eles são menores que o nosso tempo de vida encarnado. Então, com a repetitividade deles, a gente, puxa, né? A gente consegue entender o que está acontecendo. Mas tem certos ciclos que não são curtos.
E aí entra o nosso amigo François Arago lá, que vem nos colocar um monte de mensagem dizendo que existem ciclos que a gente não conhece. Não é que não conhece, hoje a gente conhece, mas a gente, como encarnado em uma vida, em 70, 80, 90 anos, aí nós não conseguimos verificar. Então isso é verificado por instrumento. Um desses ciclos é chamado precessão dos equinócios. O nome não é nem muito importante, porque é um nome complicado, mas o que isso significa é o seguinte: quando a gente faz uma representação gráfica do planeta, representação gráfica correta do planeta, o planeta aparece inclinado assim, né? Tombado assim meio para o lado. Essa é a representação correta. Porque o eixo vertical da Terra, ele não está assim, ele está meio tombadinho assim, ele tem um ângulo ali de aproximadamente 23 graus. Então o eixo da Terra, ele está alguma coisa assim. Esse ciclo de precessão dos equinócios é um ciclo em que esse eixo do planeta faz assim, ó, um cone. Ele roda assim. Onde esse ponto aqui não é o Polo Sul, não é o Polo Sul, é o centro da Terra. Então acontece aqui para baixo a mesma coisa. Tá? Então, esse ciclo aqui é um ciclo que dura 28 mil anos. Então a gente, obviamente, como encarnado, não tem condição de detectar. E o que que acontece? O eixo da Terra, ora ele está apontando para um grupo de estrelas, ora para outro, a coisa está rodando. Então as influências que ele sofre ao longo desses 28 mil anos de rotação são diferentes, não fica igual do mesmo jeito sempre. A maior das influências que ele sofre vem dele mesmo. Imagina, por exemplo, que eu estou nesse ponto do ciclo. Quando eu estiver na outra metade, que seria o oposto, eu vou estar assim, tá? Então, no momento, digamos que hoje nós estamos aquele tipo ali, inclinado assim. Aquela luz amarela é a luz que vem do Sol. Se a gente olhar aquilo ali, onde que seria mais, simplesmente olhando para a figura, onde que seria mais provável que tem mais gelo? No Polo Sul ou no Polo Norte? Do Polo Sul, né? Porque o Polo Norte tem um pouquinho ainda de Sol chegando lá, né? Um pouquinho, minguadinho, mas tem muito mais do que no Polo Sul. Então o que acontece? Eu tenho muito mais gelo no Polo Sul do que no Polo Norte. Então estou assim, né? Quando eu virar, metade do ciclo para cá, inverteu. Eu tenho muito, né, mais gelo no Polo Norte do que no Polo Sul. Então olha só, o gelo saiu de um lugar e foi para o outro. Então tem deslocamento de água no planeta, na superfície do planeta. Então essa precessão dos equinócios, que dura 26 mil anos a 28 mil anos, o que ela faz é definir um ciclo de colocação de água no planeta de formas diferentes. Então tem hora que tem planeta que some, continente que some e outros sobem, e depois inverte. Então coisas como a Atlântida sumiu, é uma coisa que é esperada, por causa desse tipo de coisa. Esse filme aqui mostra, por exemplo, o ângulo, como a Terra e o Sol não estão alinhados, um rodando em relação ao outro, causa essa precessão dos equinócios, tá? Então aqui em cima a gente vê o eixo da Terra apontando, né? Ele vai fazendo assim, ele gera um cone, lá embaixo a mesma coisa. Tá? E se a gente olhar de cima, ele representa aqui, esses pontinhos em volta são as constelações, né? Então tem hora que nós estamos apontando para uma constelação, à medida que o processo vai acontecendo, nós vamos apontando para outras constelações, até 28 mil anos depois a gente volta para o ponto inicial. Tá? Então, o negócio da precessão dos equinócios é essa redisposição de água na superfície do planeta, que faz um monte de catástrofe. Lógico, imagina se pegar uma quantidade absurda de água e começar a mudar, né? Ainda mais que a Terra está rodando em torno de si mesma e em torno do Sol numa velocidade absurda. Então é esperado que existam catástrofes a nível físico. E existem, então esses tsunamis, essas coisas, têm a ver com isso. Né? Eles são todos relacionados. E outra coisa, isso não acontece só agora, isso acontece regularmente, porque é um ciclo. A cada 28 mil anos a gente vê um negócio desse acontecer. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, dessa mudança, né? Uma cidade, por exemplo, eu coloquei uma cidade aqui no Polo Norte, bem na linha do Ártico, só para ilustração. Então, se a gente pegar uma cidade bem no Ártico aqui, Dawson, por exemplo, no Canadá, né? Quando a Terra está nesse ponto, Dawson está naquela latitude. Quando a Terra está nesse ponto, a latitude de Dawson é equivalente como se ela tivesse descido até, por exemplo, Calgary. Tá? O nome das cidades não é importante. O que eu quero que vocês vejam, olha só, ela desceu quase que a altura do Canadá inteiro.
Isso para nós aqui nos Estados Unidos é como se Boston ficasse na latitude de Miami. Dá para entender a confusão que vai dar isso, né? Aí, o que a gente entende? Que isso daqui define ciclos de aquecimento e resfriamento do planeta. Porque muda a latitude, né? Imagina Boston com a temperatura da Flórida. Para eles é aquecimento global, né? E quando volta, para eles é o quê? Resfriamento, porque eles acostumaram com o calor. Quando volta para o ciclo, virou a idade do gelo, né? Então, esses ciclos definem enchentes. Por quê? Porque a água está se deslocando, está se movimentando, está se posicionando em áreas diferentes do planeta. Então, tudo isso causa um monte de efeitos físicos. Tem outros ciclos, eu só vou mencionar um só para mencionar, que é o ciclo de Milankovitch, dura 41 mil anos. Então, nós, obviamente, não temos condição de detectar. Para complicar tudo isso que a gente falou, esse ciclo de Milankovitch, o que ele faz é que esse eixo da Terra, nós vimos que ele roda assim, né? Precessão dos equinócios. Esse eixo da Terra, ele fica assim, ó. Além de tudo, né? Ou seja, a inclinação diminui e aumenta, diminui e aumenta. E isso dura 41 mil anos. Para sair daqui e até lá e voltar, dura 41 mil anos. E, obviamente, o que acontece quando eu inclino a Terra mais ou menos? A posição do Sol vai fazer um monte de alteração, porque tem lugar que tem menos Sol hoje, no meio do ciclo ele tem mais Sol e assim vai indo. Então, são ciclos que têm influência física no planeta. Mas nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos no meio de um sistema solar. E o que a gente sabe? A gente sabe que nós temos aqui o nosso sistema solar, então tem o Sol, vários planetas em volta, né? Esses planetas giram em torno desse Sol, mas como tem esse sistema solar, também tem esse. Esses sistemas solares vários giram em torno de uma constelação. Essa constelação, com esse monte de sistema solar, junto com outras constelações e seus sistemas solares, giram em torno de uma nebulosa maior. Essas nebulosas todas giram em torno de uma galáxia, essas galáxias todas em torno de uma supernebulosa, né? Então, a gente representaria alguma coisa desse tipo aqui, né? Nós vamos ficando pequenininho, 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 né? E quando a gente consegue, se a gente consegue, né, entender até onde vai a coisa, né, ao infinito, desses monte de galáxias e constelações e nebulosas e supernebulosas e supernovas rodando um em torno da outra, né, a gente fica desse tamanho. E aí começa a mudar a nossa moral, porque quando você chega nesse ponto de entender isso aqui, o que interessa o vestido que a vizinha vai na festa? Não tem mais importância. O que interessa o carro que o vizinho tem? Não tem mais cabimento, não se aplica mais. Não se aplica mais quando você está nesse nível. Ele só se aplica enquanto você está aqui. Então, se a gente não conseguir visualizar, vislumbrar, né, a grandeza desse universo, a gente vai ficar com esse atrelado, né, ao planeta físico, né, ao chão físico do planeta, se preocupando com o vizinho e tudo mais. E a gente não vai trabalhar a nossa moral, que é uma coisa muito mais transcendente do que tudo isso, né? E de onde vem essa moral? Vem de Deus, né? E aí, quando você começa a entender isso tudo aqui, olha só o tamanho da inteligência que tem que ter para fazer isso tudo acontecer. A gente abre o livro dos Espíritos, está lá, pergunta número 1, o que é Deus? Está lá, causa primária, todas as coisas e tal, muito bonito, mas isso são palavras. Precisa ter um significado maior do que isso, que é tudo isso aí. É todo esse monte de nebulosas, toda essa inteligência, essa real inteligência, que nós não temos a mínima capacidade de entender. Existem hoje 18 bilhões de galáxias observáveis, fora o que a gente tem a mínima noção, né? Que não temos condição, não temos instrumentos, né? Nossa ciência ainda não passou num certo ponto, obviamente vai melhorando, mas essa é a situação no momento. Então, quando a gente pensa nesse Deus, não é esse Deus tribalizado, né, que a gente traz da história lá do ano de 140, lembra do ano de 140? Ptolomeu com a terra e uma abóbada. O Deus não é o Deus daquilo que está dentro da abóbada, não é esse Deus. Esse Deus é tribalizado. O Deus da doutrina espírita não é esse Deus. Nunca na doutrina espírita foi ensinado esse Deus aqui. Foi ensinado aquele Deus das galáxias, aquele Deus cósmico, onde tudo é uma coisa, pertence a uma coisa só, está embaixo da mesma inteligência. O Deus tribal é aquele que faz pensar, faz com que nós, encarnados, humanos, pensemos que o Deus da civilização ocidental
não é o mesmo Deus da civilização oriental, que não é o mesmo Deus do Oriente Médio, que não é o mesmo Deus em Salt Lake City, que não é o mesmo Deus na Índia. Aí tem o Deus da Califórnia, o Deus da Flórida, tem o Deus do bairro, tem o meu Deus pessoal. Olha só como a gente vai, né, tribalizando a coisa a tal nível que fica eu só. Então fico eu com o meu Deus. E ficam 7 bilhões de pessoas com 7 bilhões de deuses. Aí não vai dar nada. Não é esse o Deus que a doutrina espírita ensina. Ela ensina aquele Deus cósmico. Então você vê toda essa situação em termos de esses desastres, como a gente chama, calamidades, né? Físicas que a gente vê no planeta e tal. Isso é tudo controlado. Isso é tudo uma coisa esperada. Pode ser estranha para a gente, mas não é. São ciclos. Isso já aconteceu um monte de vezes e não é o nosso desejo de que não aconteça que vai parar. É uma coisa que simplesmente vai continuar acontecendo. Existe uma inteligência suprema. Tá? Bom, isso é a parte mais física, um pouquinho do planeta. Agora vamos começar a falar um pouquinho mais da parte... Vamos começar a sair da parte física, né? Vamos começar a ir para outras esferas, né? Emmanuel, através de Chico, né? Ensina para a gente uma coisa sobre matéria orgânica que é espetacular. A matéria orgânica a que ele se refere é o que acontece no plano espiritual quando nós vemos aqui como organismos. Existe toda uma preparação, todo um processo. Então vamos dar uma olhada nesse processo. Emmanuel nos diz o seguinte: existe um outro ciclo que a gente não sabe, não tem condição de detectar, que é um ciclo de 520 mil anos, dividido em duas partes. Metade, 260 mil anos, Emmanuel chama de ciclo de atividade. E a outra metade, Emmanuel chama de ciclo de repouso, 260 mil anos. Emmanuel nos diz que ele não sabe nada sobre o ciclo de repouso. Imagina nós, é muita pretensão. Então nós não sabemos nada, não temos informação nenhuma aqui no ciclo de repouso. Mas no ciclo de atividade nós temos um monte de informação, dada por ele, por Emmanuel. Então vamos tentar entender o que é esse ciclo de atividade. Esses 260 mil anos, eles são divididos, como nos diz Emmanuel, em grupos, né? Um ciclo inicial de 64 mil anos e 7 ciclos subsequentes de 28 mil anos. 28 mil anos, acabamos de falar nesse número, né? Precessão dos equinócios, né? É o ciclo físico do planeta, precessão dos equinócios. Então, esse período de 260 mil anos é dividido num período inicial de 64 mil e mais 7 de 28 mil. O que significa isso? Para que serve? Né? Bom, significa o seguinte: no momento, claro que nós estamos em algum ponto desse trajeto. O ciclo de 260 mil anos, no qual nós estamos hoje, né, nós vamos mostrar aqui dentro desse ciclo onde nós estamos. Mas o ciclo que nós estamos hoje começou mais ou menos no ano de 200 mil a.C. E esse ciclo vai até o ano de 60 mil depois de Cristo. Isso daria 260 mil anos. Tá? Emmanuel nos diz o seguinte: esses 64 primeiros mil ciclos são preparação para a vida organizada na Terra, na vida orgânica na Terra. E quem encarna aqui, né, 200 mil anos antes de Cristo, são os homens de Neandertal. E relacionados. Eu digo relacionados porque em diversos pontos do planeta, dependendo de quem estudou, de quem fez análises, usam nomes diferentes. O mais conhecido é o homem de Neandertal. Então esse homem de Neandertal teria começado a sua encarnação há mais ou menos no ano 200 mil a.C. Os primeiros 64 mil anos é uma preparação para que o ciclo entre em atividade integral. E aí cada um desses 28 mil anos é a existência de uma raça. Né? Então vem uma raça, 28 mil anos depois ela é substituída por uma próxima raça, depois uma próxima raça e assim vai indo. A primeira raça começaria 64 mil anos depois, ou seja, no ano mais ou menos de 1137 a.C. Emmanuel não tem informação sobre essa raça, nós não temos. Depois vem uma segunda raça que nós também não sabemos nada sobre essa raça. Mas aí vem uma terceira raça, começando aqui no ano de 81 mil a.C., que é chamada raça lemuriana. A diferença entre as raças de uma para outra é que cada raça, em relação à anterior, é mais avançada moralmente, fisicamente e intelectualmente. Então existe um avanço dessas três correntes em cada raça em relação à raça anterior.
Então a raça lemuriana se extingue mais ou menos no ano de 53.000 a.C. e vem uma outra, que é a raça chamada Atlântida, que tem os seus 28.000 anos. Mais ou menos no ano de 25.000 a.C. começa a próxima raça, que é a ariana, que vai até o ano 3.000. E é aqui que nós estamos, né? Nós estamos aqui, meio que no finalzinho aqui desse ciclo, né? De 28.000 anos. Mais 1.000 anos, a gente acaba esse ciclo, né? Então, nós estamos aqui na raça ariana. E depois da nossa raça vai ter mais duas, né? Até o ano de 60.000. Então, esse ciclo inteiro aqui, isso aqui, começando em 200 a.C. e terminando em 60.000 depois de Cristo, seria os 260.000 anos. Uma coisa interessante que ocorre nesse processo é que existe uma certa mutação genética aqui, né? O código genético que está aqui não é o mesmo código genético que está aqui, existem variações. E essas variações acontecem mais ou menos no ano entre 30 e 25.000 a.C., né? Esse ser conhecido aqui como homem de Neandertal, ele muda, né? E daqui para frente a gente passa a ter um outro tipo chamado Cro-Magnon. E o que faz mudar é um fato muito interessante, que é a encarnação dos capelinos, as encarnações dos capelinos que são extraditados para o planeta Terra. Então nos diz Emmanuel A Caminho da Luz, né? Que a constelação, eles vêm da constelação do Cocheiro, mas que isso, para eles, é o fim de um ciclo de evolução, em que um grupo de espíritos, vários espíritos, não conseguem acompanhar o nível de evolução desejado ou esperado para aquele planeta. Então o que acontece? Eles são extraditados, por assim dizer, são expelidos do país, né? Se a gente puder, do planeta, se a gente conseguisse colocar dessa forma, e eles vêm para a Terra. Eles são intelectualmente mais avançados do que nós, aqui nessa época, né? Eles são fisicamente mais avançados do que nós, mas eles moralmente são muito fracos em relação aos padrões de Capela. E isso está no livro Os Exilados de Capela, quando Edgar Armand nos fala uma coisa muito interessante, né? Que eles têm cabeça de ouro, ou seja, inteligência suprema, né? Não suprema, mas a inteligência muito forte, né? Mãos de ferro, ou seja, corpo físico, resistência física muito boa, mas pés de barro, pé é onde você se apoia, né? A base moral de tudo. Então, a moral muito fraca. Uma maneira muito interessante que Edgar Armand coloca isso. E ele dá vários exemplos, né? Nós sabemos que os egípcios, né, são parte disso, os maias, os astecas, toltecas, né? São todos parte desse grupo aqui. Então, o que acontece? Para que você consiga trazer elementos ou espíritos que são, no mínimo, mais fisicamente avançados, a genética tem que mudar. O código genético tem que mudar, porque aquele corpo antigo do Neandertal não vai conseguir sustentar essa condição. Então houve obviamente gradual, né? Mas houve uma alteração de código genético. Isso hoje é sabido e comprovado pela ciência sem o menor questionamento, no qual o DNA dos homens de Neandertal é completamente diferente do DNA dos Cro-Magnon, né? Isso aconteceu no ano mais ou menos entre 30.000 e 25.000 a.C. 25.000 começa a raça ariana, ou seja, esses capelinos vão ser os descendentes que estão na raça ariana, que é onde nós estamos aqui. Nós estamos aqui mais ou menos, né? No ano de 2000 e pouquinho, né? Então, nesse ciclo de 28.000 anos, que é onde nós estamos, né? Os primeiros, até a metade desse ciclo, né? Quer dizer, nesse período aqui, o que acontece é que os capelinos que vão conseguindo se refazer moralmente, eles têm a oportunidade de voltar, né? Os que conseguem. Os que não conseguem ficam, vão ficando. Quer dizer, já tivemos 2 chances e não deu certo ainda, né? Não conseguimos nos reparar, né? E a gente vai ficando. Aqui no ano de 4.000, né, aqui já teve uma filtragem muito grande, muitos deles já retornaram. No ano de 4.000 acontece o que a gente chama de a queda do paraíso, né? Paraíso perdido, tem um monte de nome, a queda de Adão, tem um monte de nome para tentar definir o que é isso. O que é isso? Adão é um símbolo, né, daqueles que caíram, simplesmente falharam, não conseguiram ainda, né, se superar nas suas limitações. Então a gente chama de queda de Adão, que é como coloca a maioria dos religiosos, né, até pela igreja e tal. Mas o que isso significa para nós espíritas
é essa última tentativa de que esses espíritos venham se refazer. Eles caíram, falharam. E estamos aqui tentando nos refazer. E temos aí 3.000 anos. A partir daqui, 7.000 anos, né? Então nós ainda temos aí uns 1.000 anos para tentar alguma coisa melhor antes do ciclo acabar, né? Então, tudo isso daqui que está acontecendo nesse ciclo onde nós estamos aqui, tem toda uma preparação, tem todo um processo espiritual acontecendo por trás disso. E depois nós vamos ter 2 mais raças, né? De 28.000 anos até que o ciclo termine. Então, resumindo aqui tudo que nos diz Emmanuel, o ciclo de atividade de 260.000 anos é tudo isso que a gente falou aqui embaixo, né? Todo esse detalhamento e tal. O ciclo de repouso, não sabemos absolutamente nada sobre ele, né? Emmanuel também não sabe. Então, como eu ia falando, isso tudo tem um planejamento. Isso não é uma coisa, não é loteria. Existe todo um processo de planejamento. Você vê a vinda dos capelinos para cá, que vão reencarnar, que o código genético vai precisar ser alterado para sustentar essa nova forma física que vai, né, viver no planeta e tal. Então tem toda uma preparação. E nós sabemos que essa preparação começa lá em cima com o governo do planeta, com o governador do planeta, né? Jesus, que é o nosso símbolo de moral, né? Mas ele não está sozinho, né? Ele tem uma equipe de colaboradores, né? Nós sabemos que tem vários colaboradores, 3 deles nós sabemos, né, dito por Emmanuel, Buda, Zoroastro e Léo. Então são espíritos que vêm ajudar a fazer esses processos acontecerem, né? Tem que ter alguém, tem que ter um grupo de pessoas, ou de espíritos, melhor dizendo, que participem nesse processo para que ele tome forma e realmente venha acontecer, né? Bom, Jesus não é só o governador do planeta, né? Ele tem participação em comunidades angélicas superiores. Imagina, por exemplo, o governador aqui da Flórida, né? Ele supostamente ele governa a Flórida. O governador da Geórgia supostamente governa a Geórgia. Mas se tiver uma reunião de todos os governadores, ele automaticamente passa um pouquinho acima, né? Ele governa ainda a Flórida, mas já tem alguma participação nacional, pequenininha. A mesma coisa ocorre aqui. Então Jesus é governador do planeta, mas ele tem participação, né, nessas constelações angelicais, né? Então é um espírito que, para a gente imaginar, né, a evolução de um espírito desse é muito difícil. Mas é quem coordena todo esse processo, é um dos que coordena todo esse processo, né, através da participação dessas comunidades angélicas. Essas comunidades angélicas, nós sabemos que elas se reúnem de tempos em tempos, né, para fazer decisões e ver como os processos vão acontecer, né? E uma dessas reuniões, como nos diz Emmanuel, em A Caminho da Luz, foi para justamente, né, agregar o orbe, para que o orbe pudesse ser lançado como um planeta, onde espíritos iriam encarnar e tudo mais, com o seu fluido cósmico e tudo mais. Uma segunda reunião é a decisão da vinda de Jesus. Você vê, para você encarnar o Cro-Magnon, que nem se compara com a nossa condição física hoje, mas você encarnar um Cro-Magnon num corpo ligeiramente pior, olha a confusão que tem que passar, olha a transformação que tem que passar. Você imagina você encarnar Jesus aqui. Então não é uma coisa que acontece assim, né, no estalo. Tem uma preparação enorme, muito grande, né, para que isso pudesse acontecer. Mas foi feito, aconteceu o processo. Existe uma terceira reunião que acontece em função do que a gente chama de a transição planetária que está vindo. E nós inclusive aqui no meio espírita, falamos muito transição planetária, tá? A gente ouve a nossa sociedade falar em transição planetária, os espiritualistas falam em transição planetária, mas fica assim meio, o que é essa transição planetária, né? Então, da nossa visão espírita, vamos ver o que é essa transição planetária, vamos tentar entender o que é. Isso é um conjunto de coisas, né? Não é uma coisa só, é um conjunto de coisas. Então vamos tentar delinear o que vem a ser esse conjunto de coisas para que a gente possa entender o que vem acontecendo e o que é esperado que aconteça. Lembra lá no início que eu falei que o nosso sistema solar, junto com outros sistemas solares, girou em torno de uma constelação, né? E assim vai. Isso aqui representa, né, o nosso sistema solar, junto com outros sistemas solares, Atlas, Electron, Maia e tal, são outros sistemas solares, todos eles girando em torno de uma constelação, né?
Onde existe um Sol de terceira grandeza, o nosso Sol é de quinta grandeza, então esse Sol tem muito mais luz e calor, né, que é Alcione. Então, nós, como outros sistemas solares, não a Terra, hein? O sistema solar inteiro gira em torno desse negócio aqui. É um ciclo. Começa num ponto, vai, volta e começa tudo de novo. Isso é um ciclo, né? Um ciclo existencial aí. À medida que o sistema solar vai caminhando, né, o que acontece é que existe uma certa área, né, irradiada por Alcione, que contém um negócio que a gente chama de cinturão de fótons. A gente vai ter que explicar o que é cinturão de fóton. Eu vou explicar em alguns minutinhos. Então, à medida que o sistema solar vai caminhando, o que acontece? Ele passa um certo tempo fora da influência desse cinturão de fótons, e aí ele entra dentro da influência desse cinturão de fótons por aproximadamente 2.160 anos, sai fora de novo, fica 10.800 anos sem estar sob a influência direta, volta para dentro do cinturão de fótons, 2.160 anos, e vai. E isso é um ciclo, e fica rodando. Se você somar 10.800 com 2.100, 10.800, 2.100, dá 28.000 anos. Interessante, né? Bom, o que acontece quando esse sistema solar inteiro entra dentro de um cinturão de fótons? Então, a primeira pergunta é, o que é um cinturão de fótons? Para responder isso, a gente tem que perguntar, né? Temos que nos perguntar o que é um fóton. Um fóton é uma partícula de luz, tá? Em termos de física. É importante isso? A importância é, esta partícula de luz influi na matéria como nós a conhecemos. Mas o que é matéria? São átomos, né? Nós sabemos que a matéria, na verdade, são átomos. Isso é uma coisa já sabida hoje para nós. O que é o átomo? Grosseiramente falando, é um ponto, uma concentração de energia com outras energias em volta, que são os elétrons. Então esse ponto a gente chama de núcleo, né? E aqui você tem um monte de elétrons girando em volta desse núcleo. O que acontece quando um fóton, que é uma partícula de luz, passa por dentro desse átomo? Imagina o seguinte, a gente tem, digamos que aqui o microfone é o centro do átomo, e eu tenho um elétron rodando aqui. Se passar uma partícula aqui, será que ele não vai perturbar a órbita desse elétron? É esperado que sim, são leis da física, né? Então o que vai acontecer com esse elétron? Ele vai ter sua órbita ligeiramente, talvez por um tempo muito pequeno, perturbada. E todos os outros elétrons desse mesmo átomo também. E todos os átomos por onde esse fóton passa também. E quando é um cinturão de fótons, o que acontece? A matéria inteira está sujeita a isso. Quando o sistema solar entra dentro desse cinturão de fótons, o que acontece? A estrutura da matéria vai ter que se alterar. Ela vai ser alterada, porque os elétrons vão circular, não é que eles vão parar de circular, mas eles vão ser perturbados nas suas órbitas. Então a matéria vai ter uma pequena alteração, enquanto nós estamos nesses 2.160 anos dentro do cinturão de fótons. Matéria é o quê? É microfone, mas é também corpo humano, né? Nós somos matéria, nós somos feitos dos mesmos átomos, nós somos feitos de átomos. Então isso vai ter uma influência sobre nós como corpos biológicos, físicos, né, orgânicos. E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Então, enquanto nós estamos aqui dentro, existe uma influência desse cinturão de fótons na matéria. Quando a gente está fora, obviamente a gente está fora dessa influência. Qual é o negócio da transição planetária toda? O sistema solar vai entrar aqui dentro da seguinte forma. Imagina o que é o sistema solar. A título de representação, para ficar um pouquinho fácil da gente entender. Digamos que aqui, a palma da minha mão é o Sol, e esse sistema solar tem 5 planetas que são meus 5 dedos, para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Então o que acontece? O sistema solar está rodando assim, né? Vai rodando e tal, vai fazendo assim, né? Para efeito de entendimento, digamos que o meu braço aqui é essa linha que me coloca fora do cinturão de fótons ou dentro. Claro que não é uma linha, mas a analogia vale, né? Então, aqui está o meu braço que divide. Aqui eu estou fora do cinturão de fótons, aqui eu estou dentro, tá? Então aqui vem o sistema solar, ele vai fazer isso aqui, vai entrar dentro do cinturão de fótons. Só que ele não entra assim, porque ele está rodando assim o tempo todo, né? Então o que vai acontecer? Vai ter uma hora que o primeiro planeta, digamos que seja o meu dedo médio aqui, o planeta dedo médio entra no cinturão. Ninguém mais está no cinturão. Só ele.
E aí ele sai. Aí não tem ninguém dentro do cinturão, aí volta. Aí o dedo médio é o único lá dentro, mais para dentro. E aí volta. Daqui a pouco eu vou ter 2 planetas, né? Dedo médio e anelar. E aí os 2 saem, e aí vai, aí entra um terceiro, aí entra um quarto, até que o sistema solar inteiro mergulha no cinturão de fótons. Nós começamos a entrar no cinturão de fótons, nós, sistema solar, não nós, Terra. Nós, sistema solar, começamos a entrar no cinturão de fótons no final dos anos 70, em 78. Nós vamos mergulhar completamente no cinturão de fótons em 2012. Por isso que a gente está todo aí, né, preocupado com transição planetária. Existe a preocupação, é natural, somos todos humanos. Agora, o que é interessante para a gente compreender isso não é uma coisa fora do esperado. Está ali, é um ciclo, isso aconteceu um monte de vezes. E não é o nosso desejo de não acontecer que vai fazer parar, não é. É parte, entendeu? E nós temos que compreender para conviver, né, com isso, com compreensão. E não com apavoramento, com misticismo, nada disso, não é nada disso que a gente quer. Né, que cai Corcovado, cai prédio em Hollywood. Tudo bem, é distração, mas não é o ponto nosso aqui. Tem que ser bem compreendido isso. Então, isso é uma coisa que vai acontecer. A propriedade da matéria vai ser ligeiramente alterada, né? E, obviamente, vai ter um monte de consequências. Aí vem o espírito do François Arago e coloca uma mensagem, né, que está na Gênesis, no último capítulo. Então, são quase 3 páginas de mensagem maravilhosa. Mas ele coloca da seguinte forma, que existem influências planetárias. O que são influências planetárias? Dentro de um sistema solar, por exemplo, a existência de um planeta influi na do outro. Então nós influímos, por exemplo, com Vênus, com Marte, né? Vênus influi conosco, né? E assim vai. Existem influências de planetas dentro do sistema solar e existe influência deste sistema solar com este. Existe influência dessa constelação com essa. E assim vai indo, né? Como a gente viu lá no início. E o que ele fala sobre essas influências é interessante. Ele fala algumas coisas. Uma delas é essa. Essas perturbações planetárias são influência de um sobre o outro, né? Elas alteram o estado físico dos seres vivos e determinam enfermidades que atacam plantas, animais e homens. Então existem certas enfermidades que têm a ver com a influência de planeta sobre planeta. E essas coisas estão se mexendo, né? Esses planetas, esses sistemas solares estão se mexendo. Então tem hora que a influência é maior, tem hora que a influência é menor. Tá certo? Tem hora que o nosso sistema solar está mais próximo desse sistema solar vizinho, tem hora que ele está mais longe. Então essas influências não são constantes, não é todo dia igual, não é todo dia a mesma coisa, são ciclos. Tem hora que o ciclo é mais intenso, né? Essa atração-repulsão, tem hora que é menos intenso. É isso que ele está tentando dizer para a gente aqui. E continuando na mensagem dele, os estímulos dessas perturbações, né, dessas influências, impostas pela interação entre os corpos celestes, nos levam a encontrar um meio de combater essas enfermidades, que ele diz que vai ter enfermidade em função disso. Então nos levam a tentar achar um meio de combater isso e aprender as leis da natureza. E o que é aprender as leis da natureza? É aprender primeiro. Não é o meu desejo que vai controlar tudo isso aí. Eu não quero que tenha tsunami, eu não quero que tenha precessão de equinócios, eu não quero... Não é, é uma lei da natureza. Segundo, isso nos impõe uma condição muito grande de humildade. Porque nós em 140 éramos o dono do mundo, né? Tínhamos a abóbada e o mundo estava aqui no nosso bolso. Mas agora não é mais assim. E a gente continua pensando no carro que o vizinho tem, no emprego que o vizinho tem, no quanto que o chefe ganha. Nós continuamos com isso. Quando nós temos um mundo enorme, uma imensidão que não se consegue nem imaginar, com uma inteligência suprema por trás de tudo isso. E essas pequenas mazelas não se aplicam mais. É isso que ele está tentando dizer aqui para a gente. Enquanto nós não conhecemos a lei da natureza, nós vamos ficar apavorados com esses ciclos. Porque vira misticismo. Né? O que é misticismo? É falta de conhecimento, né? Basicamente. Então é isso que ele está tentando passar para a gente nessa mensagem. Então, quando nós mergulharmos nesse cinturão de fótons, nós já vimos que vai acontecer uma série de coisas. Vamos tentar detalhar o que são essas coisas em 2 grupos. Isso vai ter efeitos físicos, né, de alguma forma, mas vai ter um efeito espiritual também. E a gente quer ver o que vai dar em cada um desses aí.
Então vamos fazer primeiro o plano físico. Quais são as alterações físicas? Nós vimos que os fótons influem no comportamento da matéria, influem no que é, na composição da matéria, né? Então vai haver alteração nas propriedades da matéria, como nós a conhecemos, né? Então o que acontece? Por exemplo, nós que somos corpos orgânicos biológicos, somos matéria também, e vamos passar por esse cinturão de fótons. Nós temos que ter um organismo mais forte para sustentar o baque. Por exemplo, se eu chegar aqui fora e sair e tiver uma poeirada danada, né, provavelmente vai incomodar, eu vou ficar com o olho assim e tal, não sei o que lá e tal. Passou, pronto. Mas se à medida que eu for caminhando, vai se adensando essa poeira. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais respirar, não vou conseguir ver, e eu não vou conseguir sobreviver, né? Porque se eu não consigo respirar, eu estou no meio da poeira e tal, eu não consigo, porque a minha capacidade física, a minha condição biológica, orgânica, não é adequada para esse tipo de environment, ambiente, esse tipo de ambiente. Então, eu vou ter que ter uma estrutura diferente, né? Então, é de se esperar que vai ter mais doenças, porque nós vamos, né, ter corpos que vão ser mais suscetíveis a não conseguir lidar com essa coisa e outros vão conseguir melhor. E o que vai definir isso é o quê? O corpo, que diz Emmanuel, saúde é perfeita harmonia da alma, né? Então, nosso corpo é o espelho do nosso perispírito, que é o espelho do nosso espírito. Então, aqueles que têm o perispírito mais refinado vão conseguir se ajustar. Os que têm o perispírito mais denso, mais grosso, não vão conseguir. Porque você não consegue mudar a matéria. A influência da matéria, quanto mais material denso você for, pior, porque você está mais sujeito ao cinturão de fótons, né? Então, o que acontece? Para que haja essa sobrevivência, vai ter que ter alteração de código genético. É a mesma coisa que eu sair lá, como eu falei agora há pouco, tentar respirar na poeira, eu vou ter que ter uma genética diferente, na qual respirar a poeira não é problema nenhum para mim, para que eu consiga sobreviver. Aqui é a mesma coisa. Vai ter que ter uma alteração genética na qual esse canhão de fótons, esse cinturão de fótons, não cause mortes e desgraças e tal, né? Mas que as pessoas consigam sobreviver nele. Então tem que ter uma alteração de código genético, tanto quanto foi os Cro-Magnon vindo substituindo os Neandertal, quando os capelinos vieram. Eu tenho mais 5 ou 10 minutos? 5? Tá. Isso vai causar, obviamente, uma seleção natural de espíritos. Aqueles que têm o perispírito mais refinado, que têm moral mais elevada, vão conseguir melhor sucesso. Do lado de cá, no plano espiritual, vai ter uma alteração no fluido cósmico universal, porque ele também está no meio do negócio. Se os fótons vão passar, né? Se nós vamos passar no meio do cinturão de fótons, o fluido cósmico do planeta, né, que é parte do planeta, está ali também mergulhado. Então vai ter alteração disso. Quando alterar o fluido cósmico do planeta, tem que ter alteração de código genético, para que eu consiga viver ali, para que eu consiga encarnar ali. Com essa alteração muda a psicosfera do planeta. Se mudou o fluido cósmico do planeta, vai mudar automaticamente a psicosfera do planeta, porque você só consegue plasmar certas coisas dependendo do fluido cósmico universal. Então, isso vai ser mudado. O ambiente psíquico vai ficar menos adequado àqueles espíritos com perispírito mais grosso. Então, os espíritos mais elevados vão estar mais adequados, mais dentro do ambiente psíquico. É como uma festa, por exemplo. Você chega na festa, de vez em quando, a festa que você vai, a cada 6 meses você vai na mesma festa com as mesmas pessoas. Uma vez você vai na festa e fala, tá ruim a festa, não sei, não tá bom, aí você vai embora, né? É o que vai acontecer aqui, esses espíritos vão ter que sair da festa. Eles não vão conseguir ter ambiente psíquico, como a gente às vezes vai na festa, não está bom esse negócio. Por alguma razão, naquele dia, o meu ambiente psíquico e o da festa não estão casando. Então aqui seria alguma coisa semelhante. Essa psicosfera mais moderna, mais refinada, vai conseguir abrigar espíritos mais elevados, e a gente vai conseguir fazer migração de espíritos mais elevados, que a gente está limitado hoje para fazer, não a gente fazer, mas para que isso aconteça, nós estamos muito limitados. Então, para você trazer espíritos mais elevados, você precisa de um refinamento na crosta, né? E tudo isso aqui que a gente está falando, de, né, renovação de espíritos e tudo mais, e adequação de perispírito, não se aplica só aos encarnados, não, né? Implica aos desencarnados também, né? Então, vale para todo mundo essa purificação aqui.
Quando nós formos capazes de trazer esses espíritos mais elevados, aí a gente vai começar a voltar, né, a trazer gente que teve uma influência muito grande aqui na Terra. Os grandes pintores, os grandes artistas. Esse aqui é um trecho do livro do Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, onde ele coloca exatamente isso: estarão reencarnando elevados espíritos da filosofia, da arte. Ou seja, não é gente pequena, não. É gente grande, né, em todas as áreas, né? Eu vou só colocar aqui. Então, essa transição ela é composta de duas coisas: plano físico e plano espiritual. No plano físico, a gente pode esperar essas catástrofes, porque tem a ver com os 28 mil anos da precessão dos equinócios. É parte disso, é um ciclo, né? E no plano espiritual, a gente pode esperar novas encarnações, com novos espíritos, né? Crianças índigo e cristais, né, que vêm para auxiliar na evolução do planeta. E a gente até então tem sido muito limitado em colocar esses espíritos na psicosfera do planeta, porque o fluido kármico não está condizente, né, com a necessidade. Olha como é que foi difícil trazer Jesus aqui, né? Quase 1000 anos de preparação para conseguir fazer ele encarnar, né? Tá, então, só para a gente terminar aqui, eu coloquei dessa forma: a higienização espiritual do planeta, né, do orbe terrestre, convoca para uma nova postura nossa. Mas não é só uma postura pessoal, né? Não é só eu mudar a minha moral. Parte da mudança da minha moral é ajudar os outros a mudarem a sua postura também, né? Porque senão vira egoísmo, né? Eu vou mudar e não quero saber de vocês, cada um que procure o seu caminho. Não é assim. Porque olha, se a gente for pensar em termos pessoais, nós estamos tribalizados, nós estamos dentro da abóbada. Não é assim. Nós temos que pensar naquele universo infinito, naquele monstrão todo que a gente viu aí, de planetas e tudo mais. Então a nossa responsabilidade é, na verdade, muito maior do que o que a gente acha que ela é uma responsabilidade coletiva, não individual. Tá? Obrigado, desculpe ter passado 5 minutinhos.